E aí galera, tudo bem? Sétimo ano, como vai? Fizeram exercícios todos pedidos da aula passada? Alguma dúvida? Eu não vi os comentários, vamos lá. Então, ó, na aula de hoje a gente vai fazer primeiro a correção da página 90 e 91, alguns itens, como nós combinamos, né? Os demais vão estar o gabarito postado para vocês conferirem, né? Tá conferindo todas elas. E depois a gente vai falar do capítulo 6, que é a parte de álgebra. Então, essa nossa aula está hoje em dois momentos. Primeiro a correção, né? E depois o novo assunto. Então, na correção do exercício de vocês, está lá na página 90, eu vou só ler o exercício para vocês se inteirarem a eles, tá? Então, ele diz assim: em seu caderno, copie e complete as sentenças. Então, ele já pediu, mesmo que a gente não quisesse pedir para vocês, o próprio livro já fez a pedida. Então, ele queria que você copiasse e completasse essa sequência que ele deu aqui para vocês. Então, nesse caso, eu vou fazer o item E o G para vocês que usam fração e número decimal, tá? Só para a gente poder se inteirar. Então, ele está perguntando aqui, raiz quadrada de 1 sobre 9. Lembra lá que eu falei para vocês? Raiz quadrada é o inverso da potência. Então, ó, qual é o número que é elevado a 2, que é o quadrado, né? Que vai ser igual a 1. É o próprio 1. Né? Então, raiz quadrada de 1 é 1. Aqui está bem simples de estar fazendo. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós temos 1 sobre 3. Por quê que é 1 sobre 3? Porque se você escrever 1 sobre 3 e elevar ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 9. Já aqui nós vamos ter um decimal, né? Com vírgula, 0,49. Então, isso aqui, para ficar mais fácil, eu vou só representar assim para vocês. É a mesma coisa que fazer a raiz quadrada de 49 sobre 100. Eu estou reescrevendo o meu decimal em forma fracionária. Aprendemos lá no sexto ano, no capítulo 7, se não me engano. Então, escrevemos aqui em forma fracionária. Fazendo isso, eu vou fazer o quê? Vou extrair a raiz quadrada aqui de baixo. Raiz quadrada de 49, todo mundo aí já sabe que é 7, porque 7 ao quadrado é 49. E raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E 7 dividido por 10 é igual a 0,7, né? Uma casa decimal após a vírgula. Então, 7 dividido por 10, 0,7. Então, daqui eu posso concluir que a raiz quadrada de 0,49 nada mais é que 0,7. Porque 0,7 elevado ao quadrado é igual a 49. Tá claro até aí para todo mundo? Conseguiram fazer todos os itens? Vamos lá para número 5, letra B, que eu vou estar fazendo com vocês. Na número 5, ele diz assim, resolva a expressão numérica. Então, ele nos deu uma expressão numérica e quer que a gente resolva essa expressão numérica. Então, aqui, já que é uma expressão numérica, vamos resolver as potências, depois as raízes. Junto as raízes e aí as operações. Então, aqui eu tenho menos 10 ao quadrado, nada mais é que menos 10 vezes 10, vezes 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, menos raiz quadrada de 100. Nós já vimos aqui anteriormente, né, no exercício na letra G. Então, raiz quadrada de 100 é 10, vezes 6 elevado ao quadrado, que vai ser 6 vezes 6. Resolvendo isso, aqui é menos 10 vezes 10 vai dar 100. Aí alguém me fala assim, menos 100. Por que é menos 100? Professor, você está elevado ao quadrado, você não falou que qualquer número elevado ao expoente par é sempre positivo? Mas nesse caso, nós não estamos usando parênteses. O sinal negativo não está ao quadrado. Quem está ao quadrado aqui é só o 10. Então, por isso, 10 vezes 10 é 100, o sinal negativo permanece. Tudo isso vezes 2 vezes 2, 4, menos 10 vezes 6 vezes 6, 36. Resolvendo isso, então eu tenho menos 100 vezes 4, vai dar 400. Então, menos 100 vezes 4, menos 400. Tudo isso menos 10 vezes 36, menos 360. E aí eu vou ter então, finalizando essa expressão, eu vou ter menos 400 com menos 360, lembrando lá nas questões de números negativos, ó, 400 é negativo, 360 é negativo, então eu vou fazer o quê? Vou somar os dois valores e continuar com sinal negativo. Então vai ser menos 400 com menos 360, vai ser menos
760. Aqui nós terminamos a expressão numérica, tá? Como combinamos, né? Então aqui nós fizemos o exercício 1, item E e G, e o exercício 5 com o item B. Os demais vocês vão tentar fazer no caderno, e aí depois, postando o gabarito, vocês podem estar conferindo as questões de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Já falamos sobre as expressões, né? Nesse caso, falamos esse assunto aqui em relação ainda à operação inversa, né? De potência e radical, né? Então nós vimos que a operação são inversas, os radicais e as potências. E agora a gente vai lá para o capítulo 6, que vai estar no livro de vocês. Depois vocês vão poder olhar com calma, né? Que vai estar lá no seu livro, na página 117. E nós vamos falar dele até da página 117 à página 124, onde vai estar as tarefinhas de vocês, que já estão anotadas aqui do lado. Dentro disso, nós vamos falar sobre álgebra, né? Nossa, lá no sexto ano o povo já ouvia falar de álgebra e vinha perguntando, professor, o que é álgebra? Nós já estamos estudando álgebra, né? Dentro da matemática a gente está sempre estudando álgebra. E aqui a gente vai falar sobre a álgebra e as regularidades e fórmulas matemáticas. Então a álgebra ela vai nos ajudar a observar as regularidades e as formas matemáticas, né? As fórmulas que a gente vai utilizar matematicamente. Então, dentro das observações, a gente consegue ter uma expressão que representa uma fórmula matemática. E essa fórmula matemática ela faz parte do contexto da álgebra. Aqui no seu livro ele traz um trabalho diário de donas de casa, né? De pessoas que normalmente trabalham com lavagem de roupa, e alguns exemplos. Ele fala sobre questão de malha, essa coisa toda que vocês podem olhar depois com calma em casa, né? Até para ajudar a mãe na hora de separar a roupa para lavar, tá? Bom, nós temos aí, então, eu vou fazer com vocês a troca de ideias da página 119, né, que vai estar lá no seu livro. Eu vou fazer aqui no quadro com vocês nessa aula, vão observar isso e depois vocês vão olhar com calma para ver se realmente entenderam o que o professor falou. Caso não entendi, volta lá no seu vídeo aula, dá uma olhada na vídeo aula novamente e tenta entender o que está sendo dito aqui na sala. Então, nessa parte, ele diz assim: com seus colegas e com o auxílio do seu professor, analise e responda as questões, né? Então, como eu brinco com meus alunos, eu sempre leio com eles dessa maneira: com seus colegas e com o auxílio do seu lindão, que é o professor, né? Sou eu, e aí analise e responda as questões. Então, a primeira questão, ele diz assim: observe essas sequências de figuras. Então, eu tentei reproduzir a sequência de figura aqui para vocês. Figura 1, figura 2 e figura 3, tá? Elas não estão igualzinhas porque eu fiz meio no olho nu. Não peguei a régua para fazer, até porque não estava sem régua no momento. Então, aí ele diz assim: desenhe a próxima figura da sequência, ou seja, a figura 4. Então, a primeira parte do exercício, a letra A, ele quer que você desenhe a figura 4, né? Então, vamos observar aqui. Eu vou observar a figura 1, só é formada por um quadradinho. A figura 2, ela é formada por 1, 2, 3, 4 quadradinhos. A figura 3, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Isso quer dizer que a figura 1 só tem um lado no quadradinho aqui, a figura 2 vai ter 2 quadradinhos para formar um lado, a figura 3 vai ter 3 quadradinhos formando o seu lado. Então a minha figura, a figura 4, vão ter quantos quadradinhos para formar o seu lado? Como eu tenho certeza que vocês estão bastante espertos aí, já estão dizendo, vai ter 4, então ótimo, vamos desenhar então uma figura com 4 quadradinhos, né? Não vai ficar perfeito, como vocês estão vendo, tá meio olho nu, então vamos tentar fazer isso. Então aqui eu tenho a figura 4, que é a que ele pediu que eu desenhasse a figura 4. Essa figura 4, ela vai ter então 4 quadradinhos, né? Para formar o seu lado. Isso quer dizer que a figura toda é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos. Então aí a gente responde a questão A. Na questão B, ele diz assim para vocês: e como será a figura 5?
né? Então ele quer saber como que vai ser essa figura 5. Vou apagar daqui para a gente poder dar continuidade. Como vai ser essa figura 5? Né? Então, que ideia eu vou ter? Eu preciso desenhar a figura 5 para saber como ela vai ser? Porque aqui eu tenho a figura que é feita 1 vezes 1, que é o seu lado 1 por 1. Aqui eu tenho a figura que tem o lado 2 por 2, que é 2 vezes 2, que é 4. Aqui eu tenho a figura que é formada pelo lado 3 com o lado 3, que é 3 vezes 3. Formamos a nova figura aqui que tem lado 4 vezes 4, né? 4 vezes 4. Então a gente percebeu que a multiplicação de números iguais está produzindo as novas figuras. Então a letra B, a nossa nova figura, vai ter o lado 5 vezes 5. Isso quer dizer que ela vai ser 5 vezes 5, ou seja, ela vai ter 25 quadradinhos dentro dela. Então essa seria a nossa questão na figura 5. Aí, na letra C, ele diz assim: descubra a regra de formação da sequência, isto é, o que acontece para a figura seguinte se formar. Né? O que vai ser necessário para que as figuras seguintes se formem, né? Como que elas vão estar se formando. Então aqui nós podemos pensar assim, ó, na figura 1, eu posso pensar nela de 1 por 1, 1 ao quadrado. Né? A figura 1 ela foi formada de 1 por 1, então 1 ao quadrado. A figura 2 ela foi formada de 2 por 2, 2 ao quadrado. A figura 3 ela foi formada de 3 por 3, 3 por 2, perdão, 3 ao quadrado. A figura 4 ela foi formada em 4 ao quadrado. A figura 5 ela vai ser formada então 5 ao quadrado. A figura 6 ela vai ser formada em 6 ao quadrado. E assim, se eu quiser as novas figuras, basta pegar o número que vem logo depois de 6, né, no lado que vai ser formado. Então seria 7 ao quadrado, 8 ao quadrado e assim sucessivamente. Bom, aí ele diz assim para vocês, na letra D. Quantos quadradinhos tem a figura 6, 7, 8, 10 e 20? Então nós queremos agora, na letra D, saber quantos quadradinhos tem. Então a figura 6 ela vai ter o que? 6 vezes 6, que é 36. A figura de lado 7 ela vai ter 7 vezes 7, que é igual a 49. Depois ele quer a figura 8. A figura 8 vai ser 8 vezes 8, então ela vai ter 64 quadradinhos. E aí ele quer também uma figura com 10 de lado, então ela vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100. E para finalizar ele quer um de 20 por 20. Então 20 por 20 nada mais é que 400. Então ela teria 36, 49, 64, 100 e 400 quadradinhos. Tá claro para todo mundo? Então vamos dar continuidade aí. Nós temos agora que responder a letra E. A letra E, ele diz assim: usando a letra M para representar o número de quadradinhos de figura, como podemos representar a quantidade de quadradinhos que tem a figura que ocupa uma posição M quadrado, ou N qualquer. Então se a figura, olha, nós vamos observar aqui que tudo está relacionado ao lado. Lado 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, e aqui na ideia da letra C, se é 1 ao quadrado, né, porque a figura é 1 por 1, 2 ao quadrado, 2 por 2, 3 por 3, e assim sucessivamente. Então se eu tenho uma figura M, essa figura ela vai ser igual, no caso, essa figura vai ter uma forma geral que eu posso calcular para qualquer um fazendo N ao quadrado, né? Porque, ou seja, se é um quadradinho, vamos pegar um quadrado qualquer, ele diz que ele tem N por M, então isso quer dizer que o nosso N está ao quadrado. Então observe aqui, meu N é 1, então é 1 ao quadrado, meu N é 2, 2 ao quadrado, meu N é 3, 3 ao quadrado, meu N é 4, 4 ao quadrado, 5, 5 ao quadrado, 6, 6 ao quadrado e assim infinitamente. Então o meu quadrado, a minha figura que vai ser formada dos quadradinhos, vai depender do valor que vai ser atribuído a N. Então aqui nós estamos falando de álgebra, né? Então essa parte de álgebra, ela tem essa ideia. Então nós vamos falar um pouco da expressão algébrica, né? Dentro da expressão algébrica ele diz assim, lá no seu livro, na página 122, ele traz a definição de expressão algébrica. A expressão matemática que apresentam operações envolvendo números de letra ou somente letras são chamadas de expressões algébricas.
As letras das expressões são denominadas variável e podem assumir qualquer valor. Então isso aqui, ó, o n ao quadrado, é uma letra, então ela também pode representar uma expressão algébrica. Eu vou anotar aqui com vocês, lá no seu livro já tem, não se preocupe que vai estar lá dentro do seu livro, então ele vai falar lá para vocês expressões algébricas, certo? Vamos dar alguns exemplos. Exemplos de expressões algébricas. Expressões algébricas. Já vimos que as expressões algébricas, elas precisam ter o quê? Uma letra, uma operação matemática, né? Uma letra, uma operação matemática que se envolve e aí ela vai ter umas representações. Então lá eu tenho aqui, ó, 5 mais A é uma expressão algébrica, 10x, que é a mesma coisa que 10 vezes x é outra expressão algébrica. Nós vamos ter ainda x mais y é uma expressão algébrica, né? P ao quadrado mais 2p menos 3 é uma expressão algébrica. Depois eu vou ter ainda a ao quadrado menos 2b é uma expressão algébrica e 2x sobre 5 também é uma expressão algébrica. Então isso aqui são alguns casos de representações de expressões algébricas, né? Uma condição que possa representar uma expressão algébrica são situações que podem estar escritas numa linguagem corrente, né? Que você pode traduzir para uma linguagem matemática. Por exemplo, eu dizer o quíntuplo de um número, né? O que estou falando? Que é esse número vezes 5, ou seja, 5 vezes esse número. Então eu falei o quíntuplo de um número, uma linguagem corrente, e transformei essa linguagem corrente para uma linguagem matemática, então que é 5 vezes x, né? Que eu estou considerando esse número x, que é desconhecido. Então eu vou falar de outra maneira, a 10ª parte de um número. Então pense numa letra que possa representar um número, já que a expressão algébrica ela vai ter uma operação matemática e uma letra, se eu estou falando 10ª parte de um número, então como que eu representaria isso? Seria x dividido por 10, ou y dividido por 10, ou a letra do seu nome. Vamos lá, meu nome é José, eu estou falando a 10ª parte do número, eu quero usar a letra J para representar o número. Como eu não sei que número é, mas eu sei que é a 10ª parte dele, então é J sobre 10, né? Então isso a gente chama de linguagem corrente traduzida para linguagem matemática. Dentro da expressão algébrica é muito comum você ter o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? O valor numérico da expressão algébrica vai depender do valor que vai ser atribuído a essa variável. E essa variável seria a letra, né? Como foi dito para vocês, então ela tem aqui no caso, ó, 10x. Eu tenho o meu coeficiente 10, né? 10x. Eu vou ter coeficiente, que é o 10, e o x, que seria a variável. Essa é uma expressão algébrica, 10x. Então, a expressão algébrica é 10x, então eu vou ter aqui coeficiente, o número, e a variável x. Nesse caso, eu posso calcular para vocês o valor numérico, né? O valor numérico, ele normalmente é representado pela letra Vn, né? Esse valor numérico, vamos supor que eu queira o valor numérico de 10x. Só é possível fazer esse cálculo do valor numérico, né? No valor numérico de 10x, se eu tiver um valor atribuído a x. Então nesse caso, ó, vamos supor que meu x vale, eu dei lá para vocês no exercício, para x igual a 3, por exemplo. E eu quero o valor numérico, então o valor numérico nada mais é que 10 vezes 3, então aí é possível determinar esse valor numérico. 10 vezes 3, 30. Então eu tenho aqui o valor numérico, depende de quem? Do valor atribuído à variável, ao número que eu vou atribuir para essa variável, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui rapidamente. Vamos pegar aqui, ó, um outro exemplo para vocês entenderem sobre esse valor numérico dentro da expressão numérica. Eu tenho uma expressão a ao quadrado, vamos lá, determine o valor numérico, da expressão
da expressão a ao quadrado menos 2b. Aí eu coloco para A igual a 4 e B igual a 2. Então eu quero que você faça isso, determine esse valor numérico. Vamos fazer essa expressão para a gente poder finalizar, tá? Então, como eu quero o valor numérico da expressão, a expressão é A ao quadrado menos 2b, né? Sabendo que o meu A vale 4 e meu B vale 2, então eu vou substituir. O valor numérico vai ser igual. O A vale 4, então eu vou ter 4 elevado ao quadrado menos 2 vezes o B, que vale 2. 2 vezes 2. Então o valor numérico é igual. 4 ao quadrado vai dar 16, menos 2 vezes 2 vai dar 4. Então o meu valor numérico aqui é 16 menos 4 é igual a 12. Então o valor numérico vale 12. Então encontramos o valor numérico. E aí, gente, nossa aula de hoje vamos ficando por aqui, né? Dentro desse conceito, nós falamos da expressão algébrica, né? Do seu valor numérico, como que é representado. Então, toda expressão algébrica, ela vai estar envolvendo uma operação matemática e uma letra, e o cálculo do valor numérico, que é quando eu atribuo o valor para essa letra, que é chamada de variável, né? Dentro da expressão algébrica, tem que lembrar sempre coeficiente numérico, que está na frente da letra, e a letra é a nossa variável, tá bom? Tarefa para vocês, está no livro EDB, exercício da página 123, exercício 1, 2 e 3, e na página 124, exercício 5. Eu quero que vocês respondam no caderno, né? Coloquem a data de hoje e resolvam por completo, tá? Coloque o mais detalhado possível para vocês lembrarem depois que estão fazendo. Tá bom? Paramos nossa aula por aqui, um grande abraço e bons estudos para vocês.